Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo e exalto o nome do Senhor por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, pelas promessas que o Senhor tem, né? Porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, né? Um Deus que Ele tem planos, Ele tem propósitos para as nossas vidas. Se nós continuarmos, se nós formos em frente, formos fiéis ao Senhor, Ele vai nos levar e vai nos fazer chegar. Mesmo que hajam obstáculos, mesmo que hajam dificuldades pelo caminho, mas aquele que nos promete, Ele é poderoso, né, para nos levar, para nos fazer chegar até o lugar que Ele quer que a gente chegue, até o lugar que Ele preparou a promessa, e nós vamos tomar posse se nós crermos nele, se nós formos firmes, se nós formos fortes, corajosos, né, e continuarmos avançando, com certeza o Senhor vai nos fazer chegar. Amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você se encontra no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 12, na parte B diz: na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Essa palavra vai nos falar que chegou o momento em que Caleb, ele foi até o líder Josué, e ele falou: eu quero a parte da herança que me cabe, aquilo que o Senhor disse que me daria. Disse para Moisés, porque enquanto Moisés estava levando o povo, conduzindo o povo, né, ali pelo deserto, tirou do Egito e estava caminhando pelo deserto, Deus falou, né? Deus falou para Moisés que ia levá-los até uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, e os colocaria, né? E os faria entrar naquela terra, e os faria conquistar aquela terra. E eles foram caminhando pelo deserto, por causa da desobediência de muitos ali, eles ficaram 40 anos no deserto. E a Bíblia vai nos dizer que certa vez o Senhor pediu para Moisés mandar alguns líderes, né? Os líderes das 12 tribos, para que eles fossem observar a terra, para que eles entrassem, fossem pela região montanhosa e de lá eles olhassem como é que era a terra, olhassem se ali havia guerreiros, se ali havia, né, se a cidade era muito fortificada, para que olhassem se a terra era produtiva, se era uma terra fértil. E então Moisés enviou ali os líderes, né, um líder de cada tribo, e eles foram para olhar a terra. E a Bíblia diz que eles ficaram lá por 40 dias, observando, eles olharam tudo. E quando eles voltaram junto a Moisés, no meio da comunidade ali de Israel, eles começaram a dizer que sim, que a terra era muito boa, que a terra era uma terra produtiva. Inclusive, eles trouxeram um cacho de uvas que precisou de 2 homens para segurar aquele cacho de uva, de tão grande que ele era. Mas eles disseram: lá também há muitos guerreiros, as cidades são fortificadas, lá tem uma região que existe até gigantes, né? São gigantes que tem lá. Nós não vamos conseguir nunca entrar naquela terra, tomar posse daquela terra, porque, né, eles são muito mais fortes que nós, são muito maiores. Nós na frente deles ficamos que nem gafanhotos, tão pequenininhos que somos. Olha a descrença daqueles homens. Olha a descrença daqueles líderes.
E era Deus que tinha prometido, Deus que tinha dito que ia fazê-los chegar. E eles já haviam observado tantas maravilhas, tantos milagres que Deus realizava ali no deserto. E mesmo assim, eles estavam descrendo de Deus, que Deus poderia fazê-los chegar e entrar naquela terra. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles que foram também, né? Eles disseram, não, nós vamos sim entrar naquela terra. Nós vamos sim vencer aqueles gigantes. Nós vamos derrotá-los e vamos tomar posse da terra que o Senhor, Ele nos prometeu. Eles confiaram, eles creram, né, que Deus poderia fazê-los entrar, que Deus era poderoso o suficiente, que se Deus tinha falado, não existia, né, gigante, não existia nada que pudesse impedi-los de entrar. E a Bíblia diz que depois, então, por causa da rebeldia do povo, o povo ficou todo rebelde, a comunidade de Israel ficou toda rebelde por causa daquela situação, dizendo que eles poderiam ter ficado lá no Egito, dizendo que eles não precisariam ter vindo para cá coisa nenhuma, que eles poderiam ter ficado lá para morrer no Egito, que era melhor. E por causa dessa desobediência, por causa de toda a murmuração da comunidade de Israel, Deus disse que aquele povo não entraria na terra, que aqueles mais velhos que estavam ali não entrariam, somente os seus filhos, os mais jovens, que iriam entrar. E assim aconteceu. Nem o próprio Moisés, que era líder, por causa daquele povo, Moisés não entrou na terra. Moisés somente olhou, somente observou a terra de longe, mas não entrou. Quem entrou foi Josué, que assumiu a liderança da comunidade de Israel após a morte de Moisés. E Josué, então, ele foi conquistando. Josué e Caleb, eles foram guerreando e conquistando o território. Mas depois dali, passaram ainda 45 anos. A Bíblia vai dizer que na época de Moisés, quando foi prometido que eles iriam receber, cada um ia receber uma porção, né, por herança, e Caleb tinha 40 anos. Depois de 45 anos que ele chegou em Josué e ele falou, eu quero, né, a parte da herança que Deus, né, prometeu que me daria. Chegou, né, o tempo em que eu quero também tomar posse, porque as terras estavam sendo divididas para todas as tribos, né? E agora Caleb também, ele que era um guerreiro, que sempre estava lutando, sempre estava conquistando, agora já com 85 anos, Caleb, ele foi reivindicar ali aquilo que era seu. Ele disse para Josué, me dá ali a parte que me cabe, me dá aquela parte ali das montanhas que o Senhor havia me prometido. Lá existem gigantes, mas eu quero ir para lá. Eu sei que eu posso ainda, eu tenho vigor ainda, eu posso lutar, eu ainda posso, né, vencer aqueles gigantes e ficar em paz na terra. É uma terra boa, uma terra produtiva. E o Senhor me preservou até aqui. O Senhor me deu vida até aqui. Me deu vigor. Eu tenho o mesmo vigor de quando estava lá ainda no deserto junto com Moisés. Quando eu tinha ainda 40 anos. Eu estou com o mesmo vigor, eu posso ainda lutar. Olha só como que Deus preservou a vida de Caleb. Como que Deus deixou ele ainda com vigor para que ele pudesse viver as promessas do Senhor. Porque ele confiou, porque ele foi fiel a Deus em todo o tempo. Ele não desacreditou de Deus em nenhum momento, né? Por mais que houvesse gigantes naquelas terras, naquele lugar, mas ele confiou. Ele sempre estava para cima, né? Colocando o povo para cima e dizendo, vamos e vamos conquistar. E chegou o momento dele entrar no lugar que o Senhor havia prometido. Muitas vezes nós achamos que o tempo está passando e que as coisas não estão acontecendo. Deus tem tantas promessas, né? Deus tem sonhos, Deus tem planos para a minha vida, mas não está
dando certo, mas o tempo está correndo e eu tô, a idade está chegando. Como é que eu vou viver os planos de Deus? Como é que eu vou tomar posse das promessas de Deus? Mas nós temos que confiar, nós temos que crer naquele que fez a promessa, saber que Ele é poderoso, saber que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Que se Ele falou que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Ele vai nos dar vida, Ele vai nos dar vigor, assim como Ele deu para Caleb. Não importa se vai passar anos, mas o Senhor, Ele vai nos garantir que nós vamos conseguir chegar e nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós, não importa a idade que nós estejamos, porque Caleb, Deus conservou ele, Deus deixou ele com vigor, ele estava com 85 anos, já poderia não estar mais tendo condições para nada, mas ele ainda estava forte, estava firme. Deus faz assim, quando Deus Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele nos dá condições, Ele nos mantém de pé até nós chegarmos no lugar que Ele preparou para nós. Mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser fortes, ser corajosos e precisamos crer na palavra de Deus. Nós não podemos desacreditar da promessa, como aquele povo de Israel que desacreditou, que ficou ali no deserto, que morreu no deserto, que não foi adiante. Mas somente aqueles que creram no Senhor é que chegaram ali naquela terra abençoada, naquela terra próspera que Deus havia preparado. Tinha guerreiros, tinha gigantes ali, sim, mas Deus era poderoso para fazê-los conquistar, para fazê-los vencer todos aqueles que estavam ali, todos os seus inimigos. Assim como Deus é forte e poderoso para nos fazer vencer todos os obstáculos que nós enfrentamos pelo caminho todos os dias, tudo aquilo que às vezes faz nós pensarmos que nós não podemos, que nós não vamos chegar, que nós não vamos conseguir, porque muitas vezes nós olhamos para os obstáculos, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades que estão à nossa frente, para as pedras que estão no caminho, mas nós não podemos olhar para isso. Temos que olhar no Deus Todo-Poderoso, naquele que fez a promessa, naquele que é grande e poderoso para cumprir cada uma delas nas nossas vidas. Amém? Creia no Senhor, creia que Ele tem planos, que Ele tem propósito para a sua vida, que nada está perdido, que não importa. Se você crê, se você confia no Senhor, Ele vai te fazer chegar ao lugar que Ele tem preparado para você. Amém? E você vai viver, e você vai ter condições de viver todos os planos, todos os propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Amém?